E aí, beleza? No último vídeo eu falei sobre alguns erros de mestres, então nesse vídeo eu vou fazer o contrário, falar de alguns erros dos jogadores e tirar o mouse da minha cara dessa vez. Só pra lembrar que quando eu falo de erro de alguém, não é pra você ficar jogando na cara da pessoa que ela tá errando. É pra você olhar pra si e ver se você está cometendo aqueles erros para poder melhorá-los. O primeiro erro que os jogadores normalmente cometem cortar alguém quando essa pessoa está falando ou falar por cima dessa pessoa. Todo mundo já fez isso em algum momento da vida, né? Não necessariamente só enquanto está jogando, mas na maioria das vezes é por causa que a pessoa está excitada, está feliz de estar ali, de estar fazendo aquilo, aquela ação, e não necessariamente por grosseria. Mesmo que seja por um bom motivo, esse bom motivo só é claro para a pessoa que cortou a outra, não para a pessoa que foi cortada. É um pouco de senso comum a gente não cortar a outra pessoa quando a gente está conversando com ela, não só em jogo como na vida, né? O ser humano é uma criatura social, então a gente está sempre conversando com outras pessoas, sempre interagindo. Mas antes de você falar que isso não acontece com você, tenta se lembrar de momentos que você estava feliz por alguma coisa, ou que você estava eufórico de alguma coisa que estava acontecendo, para você se lembrar se você cortou ou não alguém. Ou na próxima vez que você ficar em uma dessas formas, você presta atenção para ver se você cortou ou não alguém que estava falando naquela hora. Felizmente isso não acontece na minha mesa, a gente não corta um ao outro. Pelo menos não enquanto a gente estava com a mesa presencial. Depois que a gente mudou a mesa online, né, por causa do lockdown, por alguns problemas de equipamento mesmo, ou até de aplicativo que a gente usa para fazer as sessões online. Se duas pessoas falam ao mesmo tempo, só a voz de uma que vai adiante, a voz da segunda pessoa fica no zero. E às vezes tem delay de internet, né? Uma pessoa está falando alguma coisa, aí a segunda está esperando a primeira terminar de falar, só que daí quando a primeira termina, a terceira vai e começa a falar. Só que por causa de um delay entre o final da primeira e o início da terceira, quando a terceira e a segunda começam a falar ao mesmo tempo, dá essa impressão de corte. Mas não é nada grosseiro, é mais uma questão de tecnologia mesmo. O segundo erro são monólogos. Todos temos opiniões sobre todos os assuntos em relação à mesa. Não só em relação à mesa, né? Em relação a todos os assuntos, todos temos opiniões. Se você não tiver uma opinião sobre algo que está acontecendo com a sua personagem, isso realmente preocupa, porque você que comanda aquela personagem, então você tem que ter uma opinião sobre algo que vai acontecer ali. Só que às vezes é melhor você deixar algumas coisas passarem, não dar a sua opinião. Entrou o assunto, pessoa A, pessoa B comenta cada uma da sua opinião e você não fala nada. Deixa passar. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, você não vai estar se omitindo, você só vai estar escolhendo suas batalhas, digamos assim. Considera bastante o tempo que você está falando, porque às vezes você vai falando, explicando alguma coisa e você fica vários minutos tentando explicar uma coisa e não deixando ninguém falar. É sempre bom você passar o seu ponto para as outras pessoas, passar a sua opinião. Só que se em toda sessão você estiver ficando vários minutos falando sobre um assunto, enquanto ninguém está falando, enquanto você está falando praticamente sozinho, acaba virando um problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, quando começar uma discussão, você para, respira, tenta passar o seu ponto rápido para dar chance da outra pessoa falar e para que um assunto não comece a puxar o outro e acabe ficando várias coisas juntas. E talvez você consiga ver uma evolução, tanto nas personagens quanto nos NPCs. Talvez os personagens consigam começar uma conversa com você, um diálogo, ao invés de ser só um monólogo seu o tempo inteiro, que acaba criando um certo desconforto na mesa. O terceiro erro muito comum que os jogadores cometem é usar habilidades que você não conhece. É aceitável quando você está ali numa sessão, seu personagem acaba morrendo, não consegue trazer de volta, você tem que criar um personagem rápido, de uma sessão para outra.
ou quando você é um jogador novo, que você não tem muita experiência. Mas se não for esse o caso, você estiver usando uma habilidade, um talento, uma magia, algum efeito, e você não sabe o que isso que você está usando faz, isso pode vir a ser um problema. Os dois primeiros erros que eu falei, o monólogo e cortar alguém, são coisas sociais que às vezes a pessoa não é muito boa e ela vai aprendendo ao tempo. Mas nesse caso, não é uma coisa aceitável você usar uma habilidade, usar um talento, usar uma magia, sem saber o que ela faz exatamente. Sem ao menos se esforçar para saber o que ela faz. Aí é um problema. O jogo tem outros jogadores, tem vários inimigos, cada um tá fazendo sua parte para saber o que cada uma de suas habilidades fazem. O mestre está gerindo vários inimigos para vocês, ele tem que prestar atenção em cada um daqueles inimigos. Então, cada um tem que tomar responsabilidade, saber exatamente o que as suas habilidades faz, para não gerar aquela parte que você trava a mesa para ficar procurando o que uma habilidade faz. Em vez de você, vou usar tal habilidade, CD tal, teste tal, falhou, então acontece isso e isso. Rápido e simples. Mas não, tem que parar, abrir o livro, procurar. Na minha mesa de sábado, o Osman, para quem acompanha o diário, o Osman ele faz bastante isso. Ele usa uma habilidade, ele fala o que ele acha que ela faz, eu acho estranho, porque provavelmente é muito forte. Eu questiono ele, ele dá uma gaguejada. Enquanto ele está gaguejando, o Uriel vai lá, procura no celular o que a habilidade faz exatamente, lê o texto que está escrito no livro da habilidade, aí eu explico pro Osmo o que a habilidade faz exatamente. E mostro para ele aonde ele entendeu errado. Só que isso acontece na sessão seguinte, de novo. Aí o Elmin vai lá e tenta explicar de outro jeito. Eu acho que no caso dele não é nenhuma questão dele fazer isso por maldade, sabe? Dele fazer isso por preguiça. É mais uma questão dele não entender o que a habilidade faz e assumir algo, em vez de perguntar. O quarto erro, continuando na parte de saber o que algo está falando no livro, é justamente corrigir o mestre em relação a regras. Quando ele está tomando uma decisão de regra que ninguém tem certeza, você vai lá e fala por cima dele para passar o seu ponto, passar o que você pensa, durante o momento que ele está tomando a decisão de como vai ser feita aquela regra, pelo menos por aquele momento. Se o mestre quiser saber o que você pensa, ele vai te perguntar. Ele está na dúvida, ele quer saber a posição de todo mundo, ele vai te perguntar, vai perguntar para os outros jogadores e vai tomar a decisão baseada no que todo mundo falou. Assim como um comediante, que ele está lá no palco fazendo a piada dele, o público ri, e de vez em quando ele vai e chama o público para piada com ele. Ele pergunta para a plateia, ele interage com a plateia. É uma coisa que o mestre tem que te perguntar, o mestre tem que te chamar para a conversa sobre aquele assunto. Se o mestre não pedir a sua opinião sobre aquilo, a decisão é dele, porque ele é o mestre. Continuando nessa parte de regras, ficar discutindo regra durante a sessão é outro erro bem grande. Eu, como jogador, cometo esse erro. Por isso que eu falo que eu sou um jogador muito difícil. Como eu falei, se o mestre pedir sua opinião sobre a regra, você dá sua opinião, tudo bem, sem problema. Mas se ele não pedir, você não fala nada. Você só dá sua opinião se ele pedir. Quando o mestre tomar uma decisão sobre a regra, é aquela decisão. Não gostou? Espera. É aquela decisão pelo momento. Muitas vezes a gente joga com amigos de infância, amigos de longa data. Então, por a gente ser amigo, você simplesmente discute com ele ali no momento, uma discussão de amigos, sobre a regra, sobre o que vai acontecer. Você conhece o cara há décadas, então por que não? Mas ficar discutindo regra durante a sessão é um hábito ruim. É uma coisa ruim que alguns jogadores, como eu, fazem. Você está insatisfeito com a decisão que foi tomada? Não tem problema. Você tem o seu direito de estar insatisfeito com a decisão. Mas conversa com ele depois da sessão.
chama ele no privado, no WhatsApp, por mensagem, fora da mesa, não durante a sessão. Na minha mesa, a regra número 1, que é passada na sessão 0, é o mestre tem a última palavra sobre as regras. Simples assim. Mike Murrows, que é o editor-chefe da quinta edição do D&D, ele falou uma vez que as regras são uma base, mas quem toma as decisões é o mestre. As regras estão ali só para auxiliar as decisões que o mestre vai tomar. Não para ela servir de algo sagrado, tem que ser seguido a flor da pele, senão não conta. Sexto erro que é bem comum entre os jogadores, principalmente os do tipo mais dominante, é querer fazer tudo. Querer curar todo mundo, investigar a sala que vocês ainda nem entraram, observar algo que está fora do limite da sua visão, ficar fazendo teste de intuição em todo mundo, querer identificar itens, querer saber qual magia está sendo usada, ficar querendo juntar o dinheiro de todo mundo e decidir sozinho como vai ser distribuído cada item entre o grupo. Diminui esse ritmo, vai mais devagar, não é assim, respira de novo, como eu falei no segundo erro do monólogo, respira, observa a situação, diminui um pouco o ritmo. Você pode achar que seus companheiros não estão preparados, que eles vão fazer errado, mas deixa eles fazerem, eles vão aprender com erro, ou você pode se surpreender e eles podem estar preparados para fazer aquilo. Tudo que eles precisam é uma chance que você não estava dando para eles. Então, diminui um pouco o ritmo e deixa eles irem. Na mesa que eu estava jogando, que o Osma era o mestre, antes dele ser o mestre, o Uriel era o mestre. E eu perguntei para ele uma vez se eu estava assumindo muito o controle das coisas. Porque os outros dois jogadores, eles eram novatos, eles não sabiam muito bem como jogar. Então eu assumi as rédeas e estava liderando a mesa. Mas eu percebi que aquilo estava sendo um pouco ruim, dei um passo para trás e comecei a deixar eles tomarem as atitudes. E conforme eles iam decidindo o que fazer e me perguntavam, eu dava a minha opinião no que eles tinham conversado e no que eu tinha dado de opinião. Às vezes eu precisava, sim, simplesmente puxar a rédea, parar um pouco eles até, para ter certeza que a melhor decisão estava sendo tomada, mas a maior parte do tempo eu deixava eles irem e simplesmente observando para garantir que nenhum erro grave acontecesse. O sétimo erro é um que acontece na minha mesa, dá vontade de matar o personagem. É isso mesmo, dá vontade de matar. Que é rolar antes de ser pedido. Você vê o dado rolando aleatoriamente, o mestre pergunta por que aquele dado está rolando, e o jogador fala: estou fazendo um teste para investigar a sala que a gente vai entrar. Vocês ainda não entraram, eu não pedi nenhuma rolagem, por que você está rolando o dado? Você só rola se o mestre pedir. O mestre não pediu, não rola. Às vezes, você simplesmente descrever o que você vai fazer, você fazer pergunta para o mestre sobre algumas coisas que ele falou que tem naquele local, ele pode simplesmente te dar a resposta sem precisar de uma rolagem. Ele pode simplesmente considerar que o que você descreveu, as perguntas que você fez, é um sucesso automático. Mas, se você simplesmente rolar e depois falar o que você vai fazer, sem o mestre pedir, e a rolagem sair 1, 2, é uma falha. Independente do que você descrever, é uma falha. O mestre vai assumir aquilo como uma falha. Existem ocasiões que seu personagem tem perícia o suficiente para saber o que vai acontecer ali, e você não precisa rolar. O Osman, eu já falei em outros vídeos, tem 26, 27 de percepção passiva, então ele praticamente não precisa rolar percepção. Na maioria das vezes, a gente simplesmente assume que ele viu, a menos que seja algo muito escondido, que aí sim eu peço para ele rolar. Aí quando eu peço, ele normalmente me contesta, ele lembra qual é o número da percepção passiva dele, mas eu sei muito bem a percepção passiva dele, então se eu pedir para ele rolar é porque é alguma coisa além. Já que eu estava falando do Osman,
ele tem muito essa mania de rolar sem eu pedir. Ele simplesmente entra numa sala nova e rola. Aí ele me fala, tô fazendo investigação. Ou ele rola o dado e eu vou falar, a gente tá indo furtivo, né? Depois que ele já rolou o dado, já tem o resultado, ele olha pro resto dos jogadores e fala e pergunta se eles estão indo furtivos ou não. Tem algumas vezes que eu tô preparando um combate, tô arrumando uma planilha de algo que eles vão ver ali logo em seguida, e eu acabo nem escutando o que o Osman falou. Ele rola, ele fala, eu tô terminando de arrumar, eu olho assim, vejo aquela rolagem, eu pergunto de novo o que ele rolou, porque eu não tinha escutado. E como eu falei, quando acontece isso, dá uma vontade muito grande de matar. Eu só não sei se a vontade é de matar o personagem ou o jogador. Provavelmente um pouco de cada. O oitavo erro é você tentar trocar uma perícia para rerolar o dado, que foi ruim, ou para melhorar o modificador. Você fala que vai rolar persuasão, você descreve para o mestre, ele fala que persuasão, aí você vai lá e rola, o número deu baixo, aí você pega e fala, mas não seria melhor investigação? E rola de novo, para tentar conseguir um número melhor no dado. Ou você rola um número alto, só que daí você vê, putz, percepção é mais 3, investigação é mais 7. Aí você tenta dar um jeito de convencer o mestre a mudar, porque você acha que vai ser melhor. Isso é um tipo de trapaça, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, não me irrita como o anterior, não me dá vontade de matar, mas incomoda, toda trapaça incomoda, é como se você tivesse rolado 1 no dado, você acha que ninguém viu, e você fala que foi um 15. Isso não é um bom hábito, e eu aconselho você a não tentar ficar fazendo isso. Principalmente se você perceber que o seu mestre não está indo muito ao seu favor nesse tipo de coisa. E o nono e último erro que eu vou trazer nesse vídeo é fazer a escolha perfeita via metajogo. Por exemplo, seu grupo está enfrentando uma hidra e você sabe que hidras precisam receber danos de fogo para não crescer mais cabeças. E eu entendo que é difícil não fazer metajogo. Quando você sabe as respostas para um problema, sabe a resposta que vai facilitar a vida da personagem, só que a personagem não sabe. Então, uma coisa que o jogador tem que se segurar, tem que suprimir, porque a personagem não sabe daquilo. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceu na minha mesa. O primeiro, quando eu estava na mesa de domingo, que o Osman era o mestre, ele colocou uma hidra. Eu sabia que a hidra precisava tomar dano de fogo, assim como os trolls, por motivos diferentes, mas eu não trouxe o assunto para o jogo. Como eu falei, tinha outros 2 jogadores que eram novatos e não sabiam disso. Então eu deixei a luta correr até eles descobrirem algum jeito de passar por isso. Até porque o meu personagem nunca tinha visto aquela criatura, ele nunca tinha estudado sobre ela, então ele não sabia sobre o assunto. Então eu deixei o assunto do fogo de lado e a gente resolveu o combate de outra forma. Na minha mesa, na semana seguinte, no sábado, eu usei uma hidra também. Eu usei ela como um general, digamos assim, de um dragão ancião azul, que eles estão enfrentando agora na campanha. Só que o Osman, ele ficou literalmente todas as rodadas perguntando se ele sabia a fraqueza da hidra, que era o fogo, e ele queria ficar rolando o tempo inteiro para saber se o Osman sabia. Então, depois de umas 2, 3 rodadas, eu deixei ele rolar, ele falhou, o valor foi abaixo de 5, se eu não me engano, já faz alguns meses. Só que mesmo depois de ter falhado, ele continuou pedindo para rolar de novo, de novo, de novo. Toda rodada ele ficava pedindo para rolar de novo. E eu tenho uma regra na mesa que quando você rola algo, você não pode rerolar aquilo. Outro personagem pode rolar em desvantagem, mas o mesmo personagem não pode rolar 2 vezes a mesma coisa, para ter o mesmo conhecimento. E o segundo exemplo é o Uriel, que diversas vezes durante a campanha, ao longo desse quase 1 ano e meio de campanha que a gente ouviu ele falar: putz, eu sei disso, mas o Uriel não sabe.
Porque o jogador sabia a resposta para aquele problema, o jogador sabia como superar aquele desafio, mas o Uriel não tinha ideia, o Uriel nunca tinha visto aquilo. Então esses são 2 exemplos de metajogo. O primeiro é como não fazer, você não fica perguntando o tempo inteiro pro mestre para saber se você sabe daquilo ou não, ou simplesmente assumir que seu personagem sabe. Você espera o mestre falar alguma coisa, o mestre vai analisar quem que é o melhor personagem dali que saberia sobre o assunto. E o segundo exemplo é o que fazer. Você, jogador, sabe a resposta do problema, mas o personagem não. Então você simplesmente não traz o assunto e espera o grupo resolver o problema de uma outra maneira, ou você espera o mestre trazer o assunto à mesa de que algum de vocês poderia saber resolver aquilo. Eu falei que o mouse não ia ficar na tela, mas eu deixei ele na tela a maior parte do tempo. Mas então, lembrando, primeiro, cortar alguém quando a pessoa está falando, ou falar por cima dela, né, também. Segundo é o monólogo. Terceiro, usar habilidades que você não conhece. 4, corrigir o mestre quanto às regras. 5, ficar discutindo essas regras na mesa. 6, tentar fazer tudo e não deixar nada para os outros. 7, rolar antes do mestre pedir. Não esperar ele pedir a rolagem para você. 8, tentar trocar a perícia para poder rerolar o dado ou conseguir um modificador melhor para o seu dado. E 9, fazer a escolha perfeita via metajogo. Provavelmente tem mais alguns, e apareceu o mouse de novo, que eu não falei aqui, mas esses são os 9 que mais acontecem, na minha opinião, na minha experiência. Então, só lembrando, vídeo terça e sexta, 18 horas. Terça sim, terça não, vídeo sobre a campanha. E é isso. Valeu!